Pois bem, seja bem-vindo ao curso de Introdução ao Livro de Atos dos Apóstolos. É um curso modular, como vocês bem sabem, e você estará estudando comigo esse primeiro módulo relacionado ao livro de Atos. Meu nome é João França, seja bem-vindo ao nosso curso. Que o Senhor Deus possa conceder graça e misericórdia e sabedoria a você para que possa continuar aprendendo mais da Palavra de Deus. Você fez uma ótima escolha em matricular-se nesse curso e querer mais aprender a Palavra de Deus, especialmente o livro de Atos, ok? Muito bem, a aula de hoje será questões introdutórias relacionadas ao livro de Atos, significa tratar a questão da autoria do livro de Atos, que nós estaremos, a partir de agora, expondo para vocês, ok? Muito bem, o livro de Atos dos Apóstolos narra os primeiros 30 anos da igreja após a ascensão de Jesus aos céus. Aqui é um livro importantíssimo no qual nós devemos mergulhar para o entendermos melhor. Este é um capítulo inspirador da história da igreja. Na verdade, o livro que nos propomos a estudar neste curso é a primeira história eclesiástica registrada. E aí é interessante porque este livro trata de modo particular de como viveu a igreja após a entronização do Senhor Jesus aos céus. Ou seja, a ascensão de Cristo aos céus, ela mostra um novo momento da história da igreja, ou da igreja. A igreja sempre existiu, todos nós sabemos disso. Cremos que a igreja existe desde o Antigo Testamento e perpassa pelo Novo Testamento num novo momento, numa nova administração pactual. E é bom lembrar exatamente isso, que o título atribuído ao livro de Atos dos Apóstolos tem suscitado muito debate também na vida e na história da igreja. Por quê? Porque alguns preferem o título como está grafado em nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, ou como está escrito em grego, Praxeis Apostolon. Quando você olha esta perspectiva, você percebe assim, olha, o nome de Atos dos Apóstolos é um nome maravilhoso usado ao livro. Mas outros contestam esta nomenclatura e colocam a ideia de que deveria chamar-se o livro de Atos do Espírito Santo. E a razão que tentam levantar e fundamentar para isto é porque Atos 2, por exemplo, fala da efusão do Espírito sobre a vida da igreja em Pentecostes. Atos 8, ali nos discípulos de Samaria, também a manifestação do Espírito Santo na vida daqueles crentes. E também Atos 10, ali na casa de Cornélio, também é uma manifestação. Entretanto, estudando a fundo o livro de Atos, você percebe que essa nomenclatura Atos do Espírito Santo não se sustenta pela evidência textual que nós podemos ver no próprio texto do livro de Atos. O que vale levar em consideração é que devemos considerar que Atos, por exemplo, deve ser visto como a continuação da obra de Cristo Jesus, que o próprio autor do livro parece configurar no primeiro verso, quando ele diz: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aí prossegue no verso seguinte, nos dizendo o seguinte: olha, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, fui elevado às alturas. Então, eu acho que, considerando isto de abertura do texto do livro de Atos, eu penso que não há outra maneira de encarar o nome do livro de Atos como está, Praxeis Apostolon, Atos dos Apóstolos. Não tem outro nome para ser dado ao livro de Atos, ao meu ver, porque acho que é isso mesmo que o texto coloca para nós, ok? Chegamos às questões introdutórias, que é o tema do livro de Atos, que é o tema da nossa aula, na verdade, do livro de Atos, que exatamente é o que nós estaremos estudando agora. O livro de Atos dos Apóstolos é o resultado da inspiração divina do Espírito Santo na vida do seu autor, é claro. É claro que o autor primeiro do livro não é o autor que escreveu, registrou, mas o autor primeiro do livro certamente é Deus. Entretanto, a inspiração divina não deve desviar a nossa atenção em procurar o autor humano. É necessário nós procurarmos o autor humano do escrito para fortalecer e fundamentar a fé da Igreja do Senhor Jesus. Aqui, certamente, queridos, nós temos a tradição eclesiástica, ela olha para esta questão da autoria do livro e atribui a autoria do livro a Lucas, o evangelista. Aquele que escreve o terceiro evangelho do Novo Testamento,
Lucas, conhecido na tradição histórica protestante como o médico amado, e na tradição católica apostólica, e também dentro de uma tradição mais rudimentar, é pintor de telas, né? Alguns dizem que Lucas ele era médico e pintor de telas. Os protestantes entendem que ele era médico, não há nenhuma evidência de que Lucas era o pintor de telas, né? A gente não sabe exatamente disso, né? A gente não tem certeza deste fato. Mas a pergunta é, será que se sustenta a crença de que Lucas seja o autor do livro de Atos? Será que podemos provar que Lucas tem escrito o livro de Atos dos Apóstolos? E para isso nós precisamos seguir 3 procedimentos fundamentais. O primeiro procedimento, nós vamos fazer uma comparação entre Atos e o terceiro evangelho. Segundo, nós analisaremos a história da igreja primitiva para ver o que ela diz sobre, de fato, a autoria lucana, se fundamenta a autoria lucana do livro de Atos. E terceiro, nós olharemos para o restante do Novo Testamento para ver se o Novo Testamento há alguma indicação de que Lucas tenha escrito o livro de Atos, ok? Seguiremos aqui com o nosso primeiro procedimento. O Evangelho de Lucas comparado com o livro de Atos. O nosso trabalho se ocupará agora em, de fato, queridos, a fazer uma comparação entre os 2 livros neotestamentários. E quando procedemos com a comparação, surgem 2 tipos de evidências muito claras, 2 tipos de evidências muito claras no texto, né? A primeira é chamada de evidência explícita. O que significa isso, professor? Evidência explícita. Bem, a evidência explícita significa que aquilo que está declarado, que indica ser o autor do livro de Atos, Lucas. Então nós vamos ver essas evidências. Mas também há as evidências implícitas, que são aquelas que parecem sugerir que Lucas e Atos dos Apóstolos possuem uma autoria comum, ok? Nós estaremos vendo isso agora com a graça do Senhor. Comecemos agora com as evidências explícitas. Nós já vimos que em Atos capítulo 1, verso 1, nós lemos o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Aqui o escritor do livro fala de seu primeiro livro, falando desta forma, dar a entender que Atos faz parte de uma obra que é composta de 2 volumes. Então, Atos seria o segundo volume e um outro livro anterior a Atos seria o primeiro volume, o primeiro tomo, o primeiro escrito. Muito bem. E aí nós precisamos agora ir a Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4. Pegue sua Bíblia e vamos lá para Lucas 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, os versos de 1 até o verso 4 da palavra do Senhor. Lucas capítulo 1, versos de 1 até o verso 4. A narrativa do Evangelho assim nos diz. Olha só. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunha deles, oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de uma acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Então você tem aqui no livro de Atos dos Apóstolos, aliás, no Evangelho de Lucas, alguns aspectos que corroboram ser Lucas o autor de Atos. Quais são esses elementos? Primeiro, esta simples comparação, nós podemos observar que o livro de Atos trata-se de um segundo livro, de um segundo tomo, de uma única obra. Mas Kistemaker, no seu comentário ao livro de Atos, ele nos traz uma coisa, uma visão mais elucidativa disto. Ele diz: o Evangelho de Lucas e Atos estão estreitamente
relacionados devido à dedicatória destes dois livros a Teófilo. O personagem Teófilo, esse personagem é muito debatido na tradição eclesiástica e no meio dos eruditos que estudam o Novo Testamento. Então aqui, Lucas capítulo 1, verso 3 e Atos capítulo 1, verso 1. Geralmente, o tratamento também que é dado, casualmente o tratamento excelentíssimo Teófilo, parece inferir que este pertencia à alta classe social. Compare, por exemplo, o livro de Atos, no capítulo 23, vá para Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 26. Nos diz assim a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Diz assim, olha, Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix saúde. Então a expressão excelentíssimo governador. Isso aqui é importante, ok? Vamos seguir aqui para o capítulo 24, verso 3. Aliás, verso 2. Sendo este chamado, passou a Tertulo a acusá-lo, dizendo, excelentíssimo Félix. Novamente a expressão excelentíssimo Félix. E agora vá para o capítulo 26, verso 25 de Atos. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Então você tem a expressão excelentíssimo. Essa expressão que é usada parece sugerir que Teófilo seja alguém importante na camada social daquela época, porque o termo é usado para governadores, para imperadores, para reis, para procônsulos, assim como nós vemos no texto. E ainda, o versículo introdutório de Atos, capítulo 1, revela que esse é o segundo volume de Lucas, né, que Lucas escreveu, e uma continuação do primeiro evangelho. Então, você vai ter exatamente o evangelho de Lucas sendo o primeiro tomo e o livro de Atos dos Apóstolos sendo o segundo tomo, indicando assim a autoria comum desses dois escritos. Vale salientar, queridos, que tanto Lucas quanto Atos circulavam na igreja primitiva como escritos anônimos, né, no estrito sentido da palavra. E aí você precisa ter isso, como nos informa o nosso querido Donald Carson, Douglas Moo e Lam Morris no seu livro Introdução ao Novo Testamento, publicado pela editora Vida Nova. Ok? O Carson assegura exatamente isso, que naquele período os escritos eram de fato anônimos, não tinham nome, não tinham a indicação da sua autoria. Por isso se faz necessário uma investigação acurada da autoria do livro de Atos. Então, fazendo essa comparação, no primeiro momento nós percebemos que Atos e Lucas estão intimamente ligados na sua inter-relação da autoria comum. Então, há um autor comum, o livro de Atos e o livro de Lucas. A segunda questão é a evidência implícita, aquilo que sugere ser Lucas o autor de ambos os livros, ok? Além da evidência explícita, a autoria de Atos, Lucas, nós encontramos muitos escritos que reconhecem a similaridade entre Atos e Lucas, conforme nós percebemos, por exemplo, no capítulo 1 de Lucas, versos de 1 a 4, e no capítulo 1, verso 1 de Atos. Nós podemos ver que nesse caso de Atos, de Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4, o autor se esforçou em apresentar um relato ordenado, né, das coisas como ocorreram, e o livro de Atos também segue basicamente a mesma estrutura. Há uma semelhança entre os livros muito gritante, entre os quais nós podemos destacar. Primeiro, eles desenvolvem aquilo que nós chamamos de estilo episódico, ou seja, o estilo por meio de episódios. Isso é um estilo comum das narrativas, e de modo particular a narrativa hebraica, ela usa isso, a narrativa
de Lucas também vai usar muito esse conhecimento, esse arcabouço do narrar em episódio. Você poderia dizer assim, mas como é que eu posso ter acesso a essa informação sobre a narrativa de episódio? Nós temos um curso também sobre narrativas do Antigo Testamento que estamos desenvolvendo, e o livro-texto que nós estamos adotando é o livro do Richard Pratt, Ele Nos Deu Histórias, que tem um capítulo que trata sobre narrativas e episódios. É bem interessante, se você puder adquirir esse livro, vale a pena, porque vai te ajudar a entender também Atos, porque Atos é um livro narrativo, é um livro que tem narrativas, ok? Muito bem, então ele desenvolve o livro de Atos e o livro de Lucas, eles trabalham com episódios, aqueles cortes que você está lendo a narrativa, daqui a pouco ela corta e mostra uma outra cena, mostra um outro episódio, mostra um outro capítulo, ok? Muito bem. Uma outra questão, há temas paralelos em ambos os livros, né? O reino de Deus, a chegada do reino. Você vai ver exatamente isso no livro de Atos e no livro de Lucas. São temas correlatos, temas que trabalham paralelamente. Também há expectativas no livro de Lucas que só se cumprem no livro de Atos. Por exemplo, quando você lê Lucas capítulo 2, versos 30 a 32, você lê o seguinte: porque os meus olhos, eles já viram a sua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Aqui a gente conhece Simeão orando e agradecendo a Deus por ter visto o infante Jesus, o Salvador do homem. E aí você tem uma coisa interessante, é que o ministério de Jesus no Evangelho de Lucas explica a salvação e a promessa a Israel. Mas somente em Atos nós vemos a salvação de Deus, que serve de formas significativas como uma luz para a revelação aos gentios. Ou seja, Atos ele focaliza, ele amplia, e aí é interessante porque o esboço do livro de Atos está lá no capítulo 1, verso 8, onde você tem um esboço do trabalho do livro de Atos. Lucas, o autor coloca lá isso de maneira muito interessante, muito gritante a nós, ok? Muito bem. Então nós já temos aqui a primeira questão, que é a questão relacionada aos evangelhos, ao Evangelho de Lucas e o livro de Atos comparados. Agora seguimos o segundo passo, o segundo procedimento. O segundo procedimento, querido, é o procedimento do testemunho da igreja primitiva da autoria lucana. É bom lembrar que desde o quarto século a igreja sempre tem reconhecido Lucas como o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Isso aqui é importante, né? Analisaremos isso observando os manuscritos neotestamentários, ok? Bem como o testemunho epistolar dos pais apostólicos, né? O testemunho epistolar daquilo que os pais apostólicos escreveram sobre este conhecimento que eles tiveram da autoria do livro de Atos. Primeiro consideremos aqui os manuscritos, de modo particular um manuscrito específico, né? Você vai ter, por exemplo, um manuscrito conhecido quem faz crítica textual do Novo Testamento, a chamada baixa crítica, né? Analisar os manuscritos gregos e tudo mais, para mostrar as evidências. Em 1952 foi descoberto um famoso manuscrito conhecido como Papiro 75. Ele é datado do ano de 175 a 200 depois de Cristo. Esse manuscrito possui o escrito que nós conhecemos como o Evangelho de Lucas quase que totalmente completo. Na verdade, completo, né? E no final deste escrito nós temos a seguinte expressão: Evangelion kata Lucan, o Evangelho segundo Lucas. Este manuscrito certamente nos indica que o terceiro evangelho foi escrito por Lucas e que por consequência também ele é autor de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque aí você vai ter que ir para a evidência dos escritos pós-apostólicos.
que aí as evidências externas apontam para que Lucas tenha escrito Lucas Atos. E essa evidência ela é bastante forte, conforme nos afirma Carson no seu livro já citado. Carson já tem um capítulo que trata do livro de Atos, que é bem interessante. Algumas coisas em Carson eu não concordo, por exemplo, a datação, nós vamos ver na segunda aula sobre a data do livro de Atos, mas eu discordo daquilo que Carson coloca lá, porque eu não vejo evidência para aquilo. Nós vamos ver isso à medida que nós formos estudar sobre a datação do livro de Atos na segunda aula deste módulo, ok? Também nós temos o fragmento muratoriano, né? O fragmento muratoriano, datado por volta de 170 a 190 depois de Cristo, coloca na sua lista de livros do Novo Testamento, né, Lucas como autor de Atos dos Apóstolos. Você pega um livro, um documento, um fragmento, um manuscrito ali, pós-apostólico, mostrando exatamente que Lucas ele foi o autor do livro de Atos. Muito bem. E aí Irineu de Leão, né, na sua obra Contra as Heresias, documenta este fato da autoria de Lucas, atribuindo Lucas como autor de Atos. E as palavras do manuscrito antimarcionista, o antimarcião, né, que a gente conhece. Marcião é aquele cara que vai negar o Antigo Testamento e algumas cartas do Novo Testamento. E você vai ter um problema muito grande na teologia da igreja, porque esse grupo ele surge com força por causa de Marcião. Mas o prólogo antimarcionista ele coloca o seguinte, que é uma data de 160 a 180, são bastante esclarecedoras. Veja o que é que diz. Lucas é sírio, natural de Antioquia, por profissão médico. Foi discípulo dos apóstolos e mais tarde acompanhou Paulo até o seu martírio. Serviu ao Senhor sem distrações, sem esposa e sem filhos. À idade de 84 anos, adormeceu na Boécia, cheio do Espírito Santo. Então nós temos aqui a informação da vida de Lucas. Então Lucas, segundo a tradição, viveu desta forma, dessa estrutura. Mas ele foi alguém que aprendeu o Evangelho com algum apóstolo. A outra questão, um outro personagem da história da igreja que confirma ser Lucas o autor de Atos é Eusébio de Cesareia, na sua obra História Eclesiástica. Ele diz o seguinte: Lucas fez menção dos censos em Atos. Lucas fez menção dos censos em Atos. Então, você tem os escritos pós-apostólicos indicando ser Lucas o autor de Atos dos Apóstolos. Ok? Isso nos leva para a nossa terceiro procedimento de investigação. Olhar o Novo Testamento para buscar o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Agora, precisamos olhar para o Novo Testamento e investigar se o mesmo apresenta alguma indicação do autor de Atos e que ele seja de fato Lucas. Primeiro, consideremos as pistas da autoria apresentada no Novo Testamento. Pois bem, vale salientar mais uma vez que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos são anônimos. Isso aí você não deve esquecer. Eles circularam como anônimos, eles não tinham como nós temos hoje. Você vai escrever um trabalho, você coloca o seu nome lá, o cara vai escrever um livro, coloca o seu nome, para que ninguém venha usurpar desse conhecimento que você produziu no seu trabalho, no seu texto, no seu livro, no seu escrito. Então você coloca o seu nome, geralmente a gente vai até na NBR para poder fazer exatamente os direitos autorais e tudo mais que nos compete fazer. Mas nesse tempo não havia essa preocupação. Os livros circulavam, todos de forma anônima, dentro da tradição eclesiástica, e era muito complexo essa questão. Mas aí nós voltamos aqui e vamos entender o que o nosso texto tem nos colocado, ok? Muito bem. Notemos, por exemplo, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a seguinte declaração. Ele diz assim: igualmente me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Aqui, queridos,
vemos que ele não cita o seu próprio nome. O autor não cita o seu próprio nome. Ele faz uma coisa, uma coisa é certa. Teófilo, quem recebe o documento, certamente o conhecia muito bem. Para Teófilo, a discussão da autoria era algo irrelevante, porque ele sabia quem era o autor. O problema é para nós, que nós não sabemos quem é o autor. Estamos investigando quem é o autor. Estamos procedendo à investigação para saber quem é o autor do livro de Atos, né? Então a gente precisa ter isso em nossa mente. Uma outra questão importantíssima aqui é que esta questão de identificação e autoria não foi um problema para o jovem Teófilo, mas tem suscitado grande debate ao longo da história, especialmente da erudição moderna. Quando você vai estudar o campo da teologia exegética do Novo Testamento, você vai ter gente questionando essa questão da autoria de Lucas. E por isso nós estamos centrados nesta aula, para que você entenda a importância de compreender que Lucas deve ser o autor do livro de Atos, como nós estamos agora peregrinando, investigando nesse momento. Mas o Novo Testamento nos fala mais sobre o autor. Primeiro, o Novo Testamento nos indica que ele não é um apóstolo. Por quê? Porque nós aprendemos isso que lá em Lucas ele vai dizer assim, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram, que desde o princípio foram testemunhas oculares. Então Lucas o autor deixa bem claro que ele não é apóstolo, porque ele recebeu o conhecimento transmitido por meio de outrem. Testemunho ocular, e ele seria apóstolo. Alguns sugerem que ele aprendeu com Pedro. E ministros da palavra, ou seja, pregadores que pregavam a palavra, que receberam também esse testemunho e passaram adiante para o jovem escritor Lucas, neste caso. Quando o autor diz, conforme nos transmitiram desde o princípio, né, pelos que desde o princípio foram testemunhas, está informando que ele não for uma testemunha ocular dos fatos. Logo, ele não era um apóstolo. Segundo, tanto Atos quanto o terceiro evangelho partilham de semelhanças no estilo, na linguagem, e compartilham de preferências teológicas significativas. E aí é o caso de Oswaldo Pinto no seu livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, um livro excelente, publicado pela editora presbiteriana Ragnos. Vale a pena você dar uma lida nesse material do Oswaldo Pinto. O Oswaldo Pinto, ele é batista e ele segue a corrente escatológica dispensacionalista progressista, né? O F.F. Bruce nos apresenta algumas dessas preferências. Ele diz que são sentimentos católicos, isto é, sentimentos universais, que partilham em toda a comunidade, em toda a igreja ao longo do tempo. Também interesses pelos gentios, a importância que ele dá às mulheres nas suas narrativas, as tendências apologéticas semelhantes, as aparições de Cristo ressurreto limitadas à Judéia e o julgamento de Cristo perante Herodes Agripas são elementos de preferências teológicas que estão em ambos os documentos. Então você percebe isso de maneira muito clara, muito inusitada no texto de Atos e de Lucas, assim formando a autoria comum, como nos indica o Novo Testamento. Então aí nós temos as pistas do Novo Testamento. Mas agora vamos olhar para a informação do próprio Lucas, informações sobre ele, a informação sobre o próprio Lucas. O autor é alguém bastante educado. Bastante educado. Ele escreve num grego muito bem colocado. E isso é importante para nós, porque nos parece que Lucas é um homem muito erudito, muito
muito sábio, muito bem educado. William Barclay, ele nos lembra o seguinte, ele diz, embora o livro não diga, desde os primeiros tempos, né, sempre se sustentou que Lucas é o seu autor. Embora o livro não diga, desde os primórdios da igreja, sempre se sustentou que Lucas é o autor do livro de Atos. Sabemos muito pouco a respeito de Lucas. Só há 3 referências a ele no Novo Testamento. Vamos dar uma olhada. Colossenses capítulo 4, verso 14. Colossenses 4, 14. Nós temos o seguinte aqui, a seguinte informação sobre Lucas. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então, Lucas, o médico amado. Um outro texto é o texto de Filemon. Filemon, aquela cartinha pequenininha lá, né, que quase ninguém lê no Novo Testamento. Filemon 24. Filemon 24 Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E 2 Timóteo, volta aí tua Bíblia aí para 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 11. Diz assim, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Então eu tenho aí as informações sobre a personagem Lucas na narrativa bíblica do Novo Testamento. Essas referências nos permitem assegurar 2 coisas sobre ele. Em primeiro lugar, que Lucas era um médico. Isso é importante, ok? Lucas era um médico. E segundo, ele era um dos colaboradores mais preciosos e mais apreciados e mais amados pelo apóstolo Paulo. E um dos seus amigos mais fiéis, porque foi o seu companheiro em sua última prisão. Podemos deduzir também uma outra coisa. Lucas era um gentio, conforme nós vemos em Lucas capítulo 4, verso de número 11. Inclui uma lista de menções e saudações àqueles, Paulo faz isso, né? Inclui essa lista das pessoas que não são circuncidados, ou seja, que não pertencem ao judaísmo. Certamente ele é um gentio, então ele não era um judeu. E o versículo 12 do capítulo 4, né, de Colossenses, vamos dar uma olhada lá. Vamos conferir isso aqui. Capítulo 4, verso 12 de Colossenses. Nós temos o seguinte. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a boa vontade. Então aqui, certamente, o versículo 12 aqui começa com uma nova lista e concluímos naturalmente que sua origem, sua naturalidade, ela é gentílica. Muito bem. Portanto, nos encontramos ante um interessante fato sobre Lucas. Né? Interessante fato sobre Lucas. Lucas era um médico, porque instintivamente utiliza exatamente termos médicos. Lá em Lucas capítulo 4, verso 35, Lucas capítulo 4, verso 35. Lucas diz assim: mas Jesus repreendeu dizendo: cala-te, sai deste homem.
O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer algum mal. Aqui no capítulo 4, verso 35, que diz, derrubando em meio, né? Aqui, quando fala do homem que tinha um espírito de demônio imundo, Lucas utiliza a frase, derrubando no meio deles. Aqui a palavra utilizada é um termo médico correto para descrever convulsões. O indivíduo tinha convulsões, então o termo é especificamente médico, é um termo médico. Por exemplo, no capítulo 9, verso 38 de Lucas, descreve o homem que pede a Jesus, diz, rogo-te para que veja o meu filho. A palavra utilizada aqui é um termo convencional para a visita de um médico, né? Aqui no capítulo de número 9, verso 38. Pois é, exatamente porque o texto, conforme nós vemos, conforme o texto grego do Novo Testamento, o termo grego que nós encontramos aqui é o termo epiplepsai, que é exatamente olhar com atenção. É um termo usado para a visita médica, a visita clínica a um paciente, conforme nós vemos Lucas usar na narrativa do seu texto. É bom lembrar exatamente, descreve um homem que pede a Jesus exatamente para que o filho seja visto. A palavra que ele utiliza é o termo para um médico, que vai visitar um paciente que está acamado. É bom lembrar também que o exemplo mais interessante da preferência de Lucas por termos médicos é dito sobre o camelo que passa no buraco da agulha. Três autores do Evangelho, três autores dos Evangelhos nos dão esse dito. Por exemplo, Mateus capítulo 9, 19, verso 24, e Marcos capítulo 10, verso 25, e Lucas 18, verso 25. Para a palavra agulha, Marcos e Mateus utilizam a palavra rafins, que se refere à agulha de um alfaiate ou uma agulha caseira, de costureira, né? Aquela agulha de costureira. Já o nosso querido Lucas utiliza a palavra belones, que é uma agulha específica, uma agulha de cirurgião, é um termo usado para agulha de cirurgião. Lucas era um médico e os termos médicos fluíram naturalmente da sua pluma, da sua pena, da sua escrita. Então você vai ver isso tanto no livro de Atos quanto no livro de Lucas, mostrando certamente a autoria comum de ambos os livros na narrativa, tanto do Evangelho quanto na narrativa do livro de Atos dos Apóstolos. Quero terminar a nossa aula de hoje dizendo o seguinte: conforme temos visto, podemos aprender que o autor de Atos, ele é alguém cujo nome é Lucas. Não há grandes contestações em relação à posição tradicional da igreja em identificar este escrito como vindo da pluma de Lucas, o autor do terceiro evangelho, conforme nós temos em nossa Bíblia. Descobrimos que este livro também é a segunda parte de um outro, ou seja, o terceiro evangelho. Portanto, a continuação do primeiro. O título do livro tem sido um motivo de grandes especulações e debates, com sugestões com outros nomes, mas entendemos que é melhor entender o livro de Atos como sendo a praxis apostolum, sendo a prática apostólica, o Atos dos Apóstolos. E também, queridos, mostrar o seguinte, que este livro ele é destinado a um público específico. Quem é o público específico? Teófilo. Teófilo ele recebe este livro e mais adiante veremos que não é apenas Teófilo que se beneficia do estudo do livro, né? Nós hoje, século XXI, estamos estudando o livro e querendo conhecer mais sobre este livro. Se você quer conhecer mais este livro, se você quer conhecer mais a verdade do Evangelho, pega a palavra de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos, estuda, pesquisa na literatura especializada ou faz o nosso curso aqui conosco, o curso de introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus que você decidiu caminhar conhecendo aquilo que Jesus começou a fazer ensinar
através do livro de Atos dos Apóstolos, como nós temos estudado aqui. Deus te abençoe, Deus estenda a graça sobre a tua vida e que nos vemos na nossa próxima aula, nosso próximo ponto. Não esqueça de fazer os exercícios que serão colocados na plataforma de estudos para que você possa se aprofundar mais e conhecer mais sobre o livro em questão, o livro de Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe, Deus estenda a graça sobre a tua vida.